Olá, eu sou a nutricionista Ângela Soares e hoje gostaria de falar convosco acerca das escolhas alimentares saudáveis a baixo custo. Comer bem a baixo custo é possível, ou seja, é possível fazermos refeições saudáveis e seguras sem gastarmos mais do que o que pensamos. E se pouparmos dinheiro na alimentação e ao mesmo tempo conseguirmos fazer refeições equilibradas para toda a família, estamos a melhorar o nosso bem-estar físico e também económico. Planear, comprar, confeccionar e conservar são os elementos-chave para uma boa gestão. Quando estiver a planear as suas refeições saudáveis, pense nas seguintes questões: que alimentos tenho em casa? Com os alimentos que tenho em casa, consigo preparar refeições saudáveis? Quais são os alimentos adicionais que preciso de comprar para fazer refeições a baixo custo? De seguida, planeie as refeições que vai fazer com estes alimentos que tem em casa e no final, faça a sua lista de compras. Gostaria de deixar convosco algumas sugestões adicionais. Antes de ir às compras, verifique as promoções no folheto de supermercado. Geralmente os produtos da época são mais económicos. Relativamente ao peixe, se não tiver possibilidade de comprá-lo fresco, opte pelo congelado, que é também saudável, quer do ponto de vista nutricional, quer do ponto de vista de segurança alimentar. A carne acaba por sair mais em conta se comprar o todo. Se comprar um frango inteiro, sai mais barato do que comprar, por exemplo, apenas o peito de frango. No supermercado, não se esqueça, averigue sempre o preço unitário, o prazo de validade e também a informação nutricional do rótulo. Faça uso do seu descodificador de rótulos. Relativamente ao preço unitário, vamos comparar dois exemplos. No primeiro produto alimentar temos um atum em óleo vegetal numa embalagem de 200 gramas, que custa 1,99€. A segunda opção seria uma lata de atum em óleo vegetal também numa embalagem de 120 gramas, que custa 79 cêntimos. Ao compararmos e calcularmos o preço unitário, averiguamos que a segunda opção é mais económica. A nova roda dos alimentos irá ajudar-nos a escolher os alimentos essenciais a comprar e também indica a porção diária que devemos consumir. O número de porções diário recomendado pela roda dos alimentos depende das necessidades energéticas individuais. As crianças de 1 a 3 anos devem guiar-se pelos limites inferiores e os homens ativos e rapazes adolescentes pelos limites superiores. Vamos começar pelo maior grupo da roda dos alimentos, cereais e derivados, tubérculos. Vamos usar como referência os valores médios. Então, por dia, devemos consumir cerca de 6 porções diárias deste grupo. Pensando no nosso dia alimentar, como é que podemos distribuir essas 6 porções pelo dia? Por exemplo, fazendo uma dose ao pequeno almoço de cereais são 35 gramas. A meio da manhã podemos fazer 6 bolachas Maria. Ao almoço, cerca de 100 gramas de arroz. A meio da tarde podemos comer um pão, equivalente mais ou menos a 50 gramas. Ao jantar, mais cerca de 100 gramas de massas. Falta-nos a ceia. Por exemplo, podemos também comer mais 6 bolachas Maria ou de água e sal. Vamos ao segundo maior grupo da roda, os hortícolas. Uma dose corresponde a uma chave na almoçadeira de hortícolas, cerca de 140 gramas. O terceiro maior grupo da roda são as frutas. Uma dose corresponde a cerca de 160 gramas. A OMS recomenda o consumo de 400 gramas de hortofrutícolas por dia. Como é que conseguimos atingir estas necessidades? Basta consumirmos 2 sopas por dia e 3 peças de fruta também por dia. Uma dessas 3 peças de fruta deve ser rica em vitamina C. Pode ser, por exemplo, o kiwi, a laranja, a tangerina, morangos, entre outros. O quarto maior grupo da roda dos alimentos são os laticínios. Devemos consumir 2 porções deste grupo. Por exemplo, se quisermos acompanhar os nossos cereais com o leite, uma dose deve ser reservada para o pequeno almoço. À tarde, podemos fazer mais uma dose, por exemplo, um iogurte líquido. O terceiro menor grupo da roda dos alimentos é a carne, pescado e ovos.
Uma porção de carne corresponde a 30 gramas, então deveríamos consumir por dia entre 45 gramas a 135 gramas de carne. No entanto, a população geral consome 4 vezes mais o que é recomendado. As leguminosas são o segundo menor grupo da roda dos alimentos. Devemos consumir 1 a 2 porções deste grupo de alimentos. Uma porção equivale a 80 gramas. As gorduras e óleos são o menor grupo da roda dos alimentos. Por exemplo, uma colher de sopa de azeite, cerca de 10 gramas, corresponde a uma dose. Aqui devemos de consumir entre 1 a 3 doses. Por exemplo, se o seu agregado familiar tiver 2 pessoas, uma garrafa de azeite deve durar cerca de 1 mês. Sabendo estas porções diárias, podemos fazer contas para todo o agregado familiar e comprar em quantidades suficientes sem desperdiçar. Passamos então à confecção. Gostaria de deixar convosco alguns pratos e algumas dicas que nos permitirão poupar tempo e dinheiro. A sopa é uma forma simples, prática e saborosa de confeccionar os hortícolas. Para além disso, é um prato rico em vitaminas e minerais. Para poupar tempo, faça a base de uma sopa para uma semana, depois congele ou guarde no frigorífico e a cada dia junte um hortícola diferente à base já preparada. Não se esqueça, conserve a sopa num recipiente adequado e fechado. Se a sopa tiver na sua base leguminosas ou carne, é preferível congelá-la. Outra dica, faça refeições sem carne. Reduzir o consumo de carne irá trazer benefícios para a sua saúde e para o seu bolso. Existem combinações de alimentos que irão nos permitir obter a proteína de forma completa e em boa quantidade. Por exemplo, se juntarmos feijão com arroz ou grão de bico com massa, estamos a completar o nosso prato em termos proteicos. Outra alternativa à carne e ao peixe são os ovos e os laticínios. Outra dica, reutilize as sobras das refeições anteriores, porque deixar estragar os alimentos é perder dinheiro. Então, com os hortícolas cozinhados, pode fazer um espargado ou um arroz de legumes. Com as sobras de pescado ou carne, pode fazer, por exemplo, um empadão ou uma sandes. Com as sobras, por exemplo, de arroz e massas, pode fazer também um outro arroz, incluí-lo na sopa ou então também um empadão. Não se esqueça de algumas regras básicas da culinária saudável. Prefira fazer cozidos, grelhados e assados com pouca gordura. Minimize a adição de gordura para uma colher de sobremesa por pessoa. A redução de sal é também importante. Faça uso das especiarias. Retire também as peles visíveis das carnes e pescado. Quando fizer hortícolas cozidos, guarde a água desta cozedura e use nas sopas. Sabia que a confecção dos alimentos acarreta um peso de aproximadamente 4% na fatura da eletricidade e do gás? Pode parecer pouco, mas minimizar esse custo é possível. Gostaria de deixar então convosco algumas dicas que nos irão permitir poupar. Descongele os alimentos durante a noite e assim vai reduzir o tempo de cozedura para metade. Corte em pedaços mais pequenos os alimentos e também irá reduzir o tempo de cozedura. Use a chaleira para ferver água em vez do fogão. Use a panela de pressão, que irá reduzir em cerca de 75% do gasto energético. Utilize apenas a quantidade de água suficiente para cozinhar os alimentos. Pode cozer também mais do que um alimento na mesma panela, por exemplo, batatas, brócolis, cenoura. Adeque também o tamanho da panela à boca do fogão. Não exagere no tempo de cozedura dos alimentos, pois gastará mais energia e também alguns alimentos perderão valor nutricional. Terminamos assim a nossa segunda sessão. Não se esqueça, planeie as suas compras, compre de forma consciente, confeccione de forma criativa e saudável, conserve adequadamente os alimentos. Encontramos-nos numa próxima sessão.